Olá, eu sou o Zé Poesia, poeta e compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. E por falar em cultura, nós temos uma convidada muito especial que irá falar sobre o seu livro, O Rugido do Leão. O Rugido do Leão é o tema desse podcast. Ela irá falar sobre o seu processo criativo, da sua experiência como escritora, já que é uma jovem escritora que tem uma carreira enorme pela frente. E se você gosta de literatura e gostaria de saber sobre o que é uma literatura cristã, uma ficção cristã, eu peço que você me aguarde só um instante, que eu volto após a vinheta. Ela tem 23 anos, é autora de ficção cristã, estudante de teologia e voluntária em missões. Soma um total de 21 livros escritos até então, sendo 10, quase 11 deles publicados em formato físico. Começou a escrever aos 13 anos de idade e nunca mais parou. A jovem vê na escrita uma maneira de cumprir seu propósito e tocar vidas. E de quem eu estou falando? Eu estou falando de Rebeca Samuel. Rebeca, muito obrigado pela sua participação aqui no videocast, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, Rebeca, eu fiquei assim tremendamente impressionado quando soube que uma moça de tão pouca idade já estivesse já no seu 11º livro. Então eu vi ali uma capacidade, um talento, né? E você tem uma vida pela frente de desenvolvimento de tudo isso, né? E eu logo me esforcei para tentar a gente agendar e marcar uma conversa, porque eu fiquei muito impressionado com o seu talento. E eu gostaria que você dissesse, né, como isso tudo começou, como que você se viu uma escritora, qual foi o início de tudo para você? Bom, tudo começou bem novinha. Eu sempre gostei muito de ler, né? E meu falecido avô, parte de mãe, ele lia muitas histórias para mim e para os meus primos. Então eu cresci com esse contato com a literatura. Minha mãe também é professora, tenho tia que é professora. E aos 13 anos, né, eu assisti a uma série onde a protagonista gostava muito de escrever no diário dela. E eu lembro que foi nessa época, né, que eu pedi de presente o meu primeiro diário, porque eu também queria começar a colocar um pouco as minhas emoções ali através da escrita, e comecei escrevendo quando eu tinha uns 13 anos, né? Quando eu fiz 15, eu já escrevia bastante histórias, só que eu sempre fui muito tímida, ainda me considero tímida, mas estou no processo, só que naquela época eu era muito mais. E eu não compartilhava os meus escritos com ninguém, a não ser com uma amiga minha e algumas pessoas da família. E essa amiga minha, ela gostava muito das minhas histórias. E ela me apresentou uma plataforma digital chamada Wattpad. E ali ela me mostrou que vários autores publicavam suas histórias de maneira gratuita e que tinha ali uma rede de leitores que eu poderia compartilhar também. Só que eu tive muito medo das pessoas não gostarem daquilo que eu escrevia. E eu falei, não, não vou fazer isso. Mas ela insistiu tanto, tanto, tanto que eu dei esse passo, né? E publiquei de forma anônima um livro, uma história minha, nessa plataforma. A partir daí foi tudo se encaminhando, né? Ao contrário do que eu esperava, as pessoas gostaram muito da minha escrita e as coisas foram se ajeitando a partir daí. É interessante. E você, assim, qual foi esse primeiro texto que você mandou lá para o Wattpad? Lembra dele? O primeiro Meu texto Deus, foi qual? Qual a história que foi? eu vou te falar que eu não lembro. Não lembra, Não, não, né? texto, assim, um título, não. É porque eu escrevi muitas histórias Muitas histórias, né? que ficaram Entendi, um pouco para trás. entendi. E você, né, é uma cristã que escreve ficção cristã. Sim. E você, assim, é,
começou, quando você começou a perceber que você poderia usar a escrita para levar a sua mensagem? Olha, quando eu comecei aos 13 anos, eu comecei era mais um hobby, né? Eu fui gostando, quando comecei assim, relatava meu dia no diário, tudo que acontecia Sim. de novo na escola, aquela coisa toda. Então foi algo muito novo, estava gostando. E aí comecei escrevendo, publicando no Wattpad. Só que era algo só por escrever mesmo, era algo porque eu gostava. Até que na própria plataforma mesmo do Wattpad eu encontrei um livro cristão, né? Era um romance cristão. E aquilo me encantou, porque eu nunca tinha visto nenhum romance cristão. E eu comecei lendo esse livro, né? Fui lendo e aquele livro me tocou de uma forma muito impressionante, muito extraordinária. Eu nunca tinha chorado com o livro, eu terminei o livro em lágrimas. E assim, naquele momento ali, eu entendi que assim como aquele livro tinha tocado a minha vida, eu poderia também fazer da minha escrita uma forma de tocar a vida das outras pessoas também. Foi ali, Interessante. a partir daquele momento, que uma chave virou, sabe? Um despertar ali, poxa, eu também posso usar minha escrita para alcançar, né? Tocar outras vidas, assim como esse livro tocou a minha. Eu acho que foi o virar de chave ali nesse momento. Foi onde eu deixei de escrever só por escrever, eu entendi ali que era um dom de Deus que Deus Uhum. tinha me dado e que eu poderia passar a escrever com propósito. Isso. Usar a escrita como ferramenta para Sim, tocar vidas, né? E algo assim que eu li, né? O Rugido do Leão, sim. né? Tá aqui o livro, Rugido do Leão, que a gente vai falar algumas Sim. particularidades aqui do livro, que né, a gente achou, né, não querendo dar aquele spoiler, Não, né? não vale. Não vale, né? Mas assim, a história da Melina, né, Sim, é interessante e você faz um paralelo muito interessante, né, entre a vida nossa aqui na Terra e como que é, pelo menos a visão, né, assim, a interpretação que eu fiz do livro, né? uhum, Ou seja, a nossa vida na Terra, em comparação, tendo um paralelo no mundo espiritual, né? A Melina passa por muitas coisas, mas de repente as coisas vão se ajeitando, sim, né? Até que ela tenha uma vida, né? Teve uma vida completamente assim, destruída, né, por vários aspectos, e no final as coisas se fecham de uma forma de uma restauração. É a mesma coisa que Deus faz com as nossas vidas e com tal, né? certeza. E eu achei assim. E qual foi assim a sua inspiração para escrever esse livro? Como é que você teve uma ideia em relação ao livro Rugido do Leão? Olha, o meu primeiro livro de ficção cristã publicado, né, de forma virtual, comecei também depois que eu entendi o propósito, publicar no Wattpad. O meu primeiro foi o Salvos pela Graça, foi um romance, né, policial, e as pessoas gostaram muito e eu ali fui ganhando, assim, uma rede de leitores, né, o pessoal foi apreciando bastante. E aí, depois que já tinha passado um bom tempo de Salvos pela Graça, já publicado, eu queria muito escrever um novo livro, mas não vinha nada. Eu falei, poxa, o pessoal gostou tanto de Salvos pela Graça, eu quero escrever outro que também o pessoal goste tanto quanto, né? E aí, um belo dia eu estava lendo a minha Bíblia, momento devocional, e o Espírito Santo me direcionou claramente que o nome do meu livro, do próximo livro, seria O Rugido do Leão. E aquilo queimou no meu coração, foi algo muito certeiro, sabe? E aí eu lembro que eu logo compartilhei com minha tia, uma tia minha que acompanha meus processos de escrita, né? Falei, olha, eu já tenho um novo título do meu livro, Rugido do Leão. E até então não sabia do que se trataria a história, né? E aí fui buscando entender do que seria a história exatamente, o Rugido do Leão, e veio a história da Melina, né? Como você falou, o paralelo ali, que na verdade está tentando mostrar que nada na nossa vida acontece por acaso, né? Tudo é pela permissão e no controle do Senhor. Então, a trajetória da Melina até tudo se encaixar perfeitamente no plano do Senhor para a vida dela, né? Como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o Também bem daqueles daqueles que que amam. amam a Deus, que foram chamados Interessante. segundo o seu propósito. E o que eu achei interessante foi a sua formação, né? Um escritor, ele tem um contexto de formação, né? Tem aqueles elementos que o alimenta, né? Que o alimenta e ele vai sendo forjado ali. Então você teve um privilégio de ouvir histórias,
né, cedo demais, Sim. né? Ser assim introduzida à leitura e você ter uma base familiar que gosta de ler, né? Nós no nosso país nós temos uma dificuldade, né? Uma resistência muito grande à leitura e também um outro problema que é aquela leitura que a pessoa faz, ela não entende que lê, né? É o analfabetismo funcional. As pessoas leem, ela não consegue interpretar. E isso se deve o hábito de leitura, né? O pouquíssimo hábito de leitura. E quando a gente percebe, né, que uma jovem, né, que estaria dentro dessa idade como uma pessoa que eu odeio leitura, eu não gosto de ler, não só é uma ávida, né, uma ávida leitora, mas também uma escritora, a gente fica assim feliz, né, de ver que se a pessoa tiver num contexto que pode ser um contexto de riqueza, ela não precisa ter bilhares de livros, mas que tenha alguém de referência, que passe para ela o básico e essencial e permite que essa pessoa é, permite que ela tenha um contato com histórias, com a imaginação, né? E ela passa a se alimentar daquilo dali, o imaginário dela começa a ser mudado em relação e a gente descobre talentos, Com certeza. né? Então, isso daí tem talentos na literatura, talentos na matemática, ou seja, a pessoa tem que ter contato com a coisa e ser incentivado. Então, a sua família foi muito importante nesse processo, né? Sem sombra de dúvida. Nesse processo da sua formação, que você ainda está em formação, né? Tá novinha ainda, tem mais uns 30, 100 livros pela frente. Bastante. Aí, né? Mas, Rebeca, me fala assim, como é que é o seu processo criativo, né? A gente sabe, né, que um livro ele não é feito de uma hora para outra, tem todo um projeto, tem toda uma ideia, né? Como você estava no seu devocional e você sentiu a voz de Deus, Deus falou no seu coração, o rugido do leão, ok? Sim. Beleza. Mas aí, como é que foi o processo de construção dos personagens? Como é que é o seu processo criativo? Você começa a escrever, você faz um planejamento detalhado antes e vai seguindo, tipo aquela linha de trem, vai seguindo o trilho, ou as coisas vão acontecendo e você vai escrevendo e vai escrevendo, como é que é isso daí? Não sigo linha de trem. É, Eu já recebo muitas perguntas sobre essa questão, né, sei. do meu processo criativo. Eu não sou. Tem muitos escritores que planejam muito, né? Aham. Tem a escaleta do livro toda prontinha ali. Eu nunca fui assim. Geralmente eu penso bastante no nome do livro, né? Uhum. Tenho o título do livro e o que que aquele livro vai passar. Qual a mensagem do livro? Sei. Por exemplo, o Rugido do Leão, ele vai falar sobre recomeço, sobre redenção, sobre perdão. E ali eu já tenho a base da história. Eu tenho o título, a base da história. Uhum. Os personagens vão surgindo. Qual personagem, o que que o personagem vai ter, qual bagagem ele vai trazer, o que que ele vai apresentar. E os acontecimentos da história vão sendo colocados no decorrer da escrita. Ah, Entendeu? Geralmente eu tenho o início da história, o meio e o final. você já tem isso na cabeça. O que vai Início, meio e acontecendo, fim. como que começa, o meio, o momento ápice ali do livro Aham. e o final, o contexto final. Mas o que vai rechear ali a história, os acontecimentos, vai no decorrer da narrativa, no decorrer que a narrativa vai sendo criada ali. Interessante, porque cada autor, né, ele tem um tipo de um processo Sim, diferente. um processo Eu já diferente. ouvi, agora eu não me lembro de uma autora, né, que ela antes fazia tudo Sim, meticulosamente. admiro muito. Fazia assim e ia fazendo ponto por ponto, Sim. seguindo aquela linha ali, né? Quer Uhum. dizer, e por outro lado, tem você e como outras pessoas que vão escrevendo, vão mudando, é igual aquela, né? O oleiro, né? O Com barro certeza. tá ali, Nas mãos você do oleiro. você tem uma ideia, Sim. a imagem que você vai fazer e a pouco você O vai molde mudando, vai de vai, acordo com a vai, direção do vai, oleiro. vai, vai fazendo isso e tal. E seu processo criativo. Então e quanto tempo você fica assim para escrever? Você é, você tem um dia fixo para escrever?
Você, tipo assim, ó, como é que você programa a sua semana em relação a isso, né? Como é que é o seu dia a dia na hora de escrever mesmo, na hora de, né? Como é que é feito isso? Você é muito metódica? Você... Olha, eu não tenho dia, não sou. Entendi. Vai muito, eu não costumo forçar também. Tem dias que eu não consigo escrever nada. Isso. Nada, vem aquele bloqueio. Às Aham. vezes a história já tá na minha cabeça. Por exemplo, o meu 11º livro que vai ser lançado agora, esse mês, a história já estava na minha cabeça há muito tempo. Mas eu não tinha, eu sentava na frente do computador, mas simplesmente não saía. Aí eu esperava o tempo certo para poder colocar aquilo ali no papel, colocar aquela história ali. Então, não, vai muito assim do tempo, de como eu me sinto, entendeu? Então, a história vai seguindo esse processo. Não tem o dia Entendi. definido, a agenda certinho, o horário para escrever. Às Aham. vezes, assim, quase na hora de dormir, vem aquela inspiração, vou escrever agora. Às vezes, o celular, hoje em dia, também, eu não escrevo tanto direto no computador. Às vezes, vem assim a ideia, eu já escrevo logo no bloco de notas para Já deu para poder. aproveitar aquela ideia, né? Isso, E você já teve assim algum tipo de ideia que você achava que era interessantíssima, de repente você deu com mole e certeza. perdeu aquela ideia. Como é que fala aí? Como é que Muitas foi? vezes. É. Teve um dia mesmo que eu, antes de dormir, me veio uma história, assim, muito legal, assim, na Aham. cabeça. E eu falei, depois eu volto pro papel. No outro dia, não lembrava, Não lembrava, né? não lembrava. Por isso que dizem sempre que é importante ter um Pois é. bloquinho de notas, ter alguma coisa para você anotar, porque Sim, as ideias interessantes, sim. elas surgem e se você não captar, você Aham, esquece mesmo. é Você vai verdade. tentar Já foi. retomar, já foi, não tem como, né? Desses livros que você escreveu, qual deles assim tem um lugar especial, fala demais em você e por que esse livro tem um lugar especial? Essa é a pergunta mais temida dos escritores, né? Qual o seu É, livro favorito? Bom, o Rugido do Leão, ele tem um lugar muito especial no meu coração. E como eu falei, eu tinha acabado de escrever uma primeiro, de uhum, ficção cristã, e o Salvos pela Graça também foi muito bom, o alcance que ele teve e tudo, mas o Rugido do Leão, ele é um livro muito especial pela história mesmo que ele carrega, pelo uhum. peso da história dele, sabe? Eu acho que ele é um livro muito impactante, com um potencial muito grande, sabe? De alcançar muitas pessoas que talvez estejam passando por Isso. momentos que a Melina passou e se sentem talvez perdidas como ela, se sentem desencorajadas de seguir em frente. E esse livro já foi, eu já vi também, já recebi muitos testemunhos que foi de alcance a essas pessoas, meninas que também perderam suas mães também ao longo da trajetória e pegam o livro, nossa, parece que a Melina sou eu, né? Então tudo isso faz ele ter um lugar especial no meu coração, sabe? E também tem Até os Confins da Terra, que sempre que pergunta entre os meus favoritos, eu fico entre esses dois, o Rugido e Ah, Até os Confins da isso Terra. é Porque Até os Confins da Terra tem muito de mim, né? Até os Confins da Terra é um livro missionário, então fala muito do que eu amo, né? Que é missões. Então, esses dois são os que têm um lugar especial no meu coração. legal. E quanto a missões, você tem assim um chamado para um país específico, uma língua específica, uma cultura específica? Como é que você tem trabalhado isso no coração aí? Bom, falar nessa área de missões, eu conheci missões, posso falar um pouquinho de como que Sim. eu Aham. comecei com esse. Eu conheci missões em 2022, Aham. né? Foi um projeto que teve missionário aqui na cidade. E eu fui para esse projeto achando que era um congresso, né? Um simples congresso, onde aprenderia sobre vocação, sobre chamado, mas na verdade não era isso, era um projeto bem de imersão mesmo missionária, onde nós fizemos vários evangelismos pela cidade e tudo mais. Então abriu muito a minha visão. É, tive de frente com realidades que eu não conhecia, então eu vi o quanto havia gente necessitada, né, de ajuda, necessitada de conhecer mesmo a verdade que liberta, e isso mudou minha vida, né? Quando foi em 2023, eu fiz a minha primeira viagem missionária, né, que foi para a Amazônia. Fiquei 15 dias lá, no acampamento Radical Amazônia. E, por último, agora esse ano fui para o Paraguai, né? Só que quando eu comecei em contato em 2022 com missões, eu conheci a Cristolândia, daqui da minha cidade, e eu me apaixonei, que é um projeto social, né, de reinserção social.
e comecei servindo como voluntária lá. Sei. Foi onde houve despertar para missões e Deus foi alargando as minhas tendas, né? Primeiro foi Amazônia, Paraguai, e eu tenho muitas nações no meu coração. Muitas nações eu tenho promessas, né, de que vou a alguns países, não sei o tempo, né, de que Deus vai me levar e creio que um dia eu irei talvez para ficar Pra servindo em algum ficar, né? país, né? Um dia minha mãe fala, um dia você vai, você não volta. Todo mundo da família, na verdade, sabe que um dia eu vou e não vou voltar. Mas está nas mãos de Deus, não sei ainda qual é o propósito, o plano certo, né, de onde eu vou ficar, mas ele está no controle, Uma coisa você tem certeza, a paixão tá aí. né? Com Foi, certeza. foi tocada e todo aquele evento que você foi, Sim, então aquilo ali entrou como uma flecha e você já está sim. encaminhando. Entendi meu propósito ali. E você está fazendo teologia, né? Sim, É, está em qual período? tô indo pro quarto período agora. Quarto período, né? E aí tá afiando a ferramenta, né? Sim, me descobri também ali em É, né? teologia. Me procuro, assim, busquei muitos lugares para me encaixar de Aham, faculdade antes de chegar à teologia. Mas quando entendi. cheguei também foi aquela sensação tipo assim, ai, encontrei meu lugar, É. né, finalmente. E assim, é muito bom porque dá uma base muito grande para, principalmente para mim com a escrita, né? Uhum, Ter uma base de conhecimento que vai, por exemplo, além da leitura devocional, né, muito mais profundo, então me dá toda uma bagagem para escrever, para passar um pouco a minha entendi. cosmovisão através da literatura, então é muito bom. E em todos os livros que você escreveu sempre voltado para a questão da fé, Sim, não é isso? Para tocar as pessoas, usar os seus livros como instrumentos para alcançar as pessoas. E você sempre vai estar trabalhando nessa linha, né, sim, de tocar pessoas. Então você, ao mesmo tempo, você tem também uma escrita, né, missionária sim, com nesse certeza. sentido, né? Eu costumo falar que onde os meus pés não chegam, os livros Os livros estão chegam, lá estão lá para... plantando a semente. Interessante, né? A sua formação, né, a formação em teologia, ela vai te dar uma base, né, Uhum, fundamentação, como você falou, para você levar, né, com sim, fundamento, né, e também aperfeiçoar até a sua própria escrita, sim, com né, certeza. mas você já tem Tenho visto percebido muita, isso, né? muita diferença. Esse meu 11º livro é a prova disso. Assim, é um avanço que você tem, né? Você Sei, sobe um degrau a mais, porque é como eu falei, dá toda uma capacitação, você mergulha mais fundo mesmo para entender o que está dizendo ali, o que você quer passar de verdade na história. Então tem sido muito. legal. E você, assim, em termos do seu ensino, né, você pretende passar o que você sabe para as pessoas, né? Eu acho que para uma jovem que é um talento, já poderia começar a fazer oficinas, porque você tem um estilo, por exemplo, eu li o livro, né? E o livro é muito intimista, né? Você de fato traz uma linguagem em que as pessoas se identificam. Uma linguagem simples, um livro muito bem escrito, né? Uma mensagem muito singela, né? Que de fato qualquer pessoa pode identificar e se identificar com o livro, né? E cada escritor ele tem a sua forma de escrever, né? A sua maneira, a sua pegada, digamos assim. Sim, E você não acha que está na hora de você começar a pensar num projeto onde você possa também, assim, contribuir para passar a adiante. formação de novos escritores, porque a gente tem, né, porque são nas oficinas também de escrita que as pessoas, né, se Sim, descobrem e vão aperfeiçoando, vão estudando sobre determinados elementos de escrita, é que elas, né, vão se sim, descobrindo também, se né? aprimorando. Então você tem esse projeto, pensa em alguma coisa. Ter o projeto em si não tenho, Aham. mas já também é uma coisa que eu tenho escutado bastante. Já te deram Já me deram essa, essa ideia, assim, de passar sei. adiante um pouquinho daquilo que eu Aham. tenho, né, colocado na escrita.
questão de elaboração do livro, tudo, até pelo processo da escrita como autora independente, né? Que meus primeiros livros, os dois foram publicados por uma editora, né? E depois eu segui como autora independente, então eu tive que aprender muita coisa, como diagramação de Isso. livro, né? Ficha, cartolográfica, tudo. São processos que, às vezes, para quem é novo, né, assusta um pouco. Eu mesma, quando eu vi, meu Deus, é muita coisa. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai buscando conhecimento, né? A diagramação, por exemplo, que é um processo, às vezes, mais demorado do livro. Eu fui aprendendo através de videoaula no YouTube, né? Hoje sou eu que faço as diagramações dos meus livros. Então, eu penso assim, um dia, né? Passar adiante esse conhecimento. Vendo, né, falando mais nessa questão da estética do livro, né, da forma, é, esse processo todo da produção, né, na verdade, do livro, é interessante porque há uns 20, muito tempo atrás, né, alguns anos, havia uma resistência com quem não passava por uma editora, né? Então, existiam aqueles autores que conseguiam, de alguma forma, o milagre de serem de Publicados. publicados, que era uma coisa difícil demais. Não, assim, as editoras tinham pilhas e mais pilhas de originais, pilhas e mais pilhas. Então, quando você mandava o seu, era mais um No meio da no multidão. meio da multidão. E quando a editora pegava um livro seu, né, tipo assim, olha, vem, chega para perto, vamos conversar. Aí era uma Uma coisa, conquista. entendeu? Uma conquista absurda. E por outro lado, existia já de uma forma bem, né, bem ainda Camuflado, é, bem devagar. bem devagar a autopublicação, que não era vista, Sim, não era vista como um autor, uma pessoa, pô, tem que passar por uma editora. Só que nós estamos na era da informação e a informação é uma coisa extraordinária. E hoje você tem livros publicados por editora com livros de autopublicação tão bem, com capa, diagramação, tudo tão bem trabalhado, bem trabalhado construído. construído quanto uma editora. Sim. E você, de alguma forma, já passou por essa questão? Você, poxa, eu vou publicar o meu livro para uma editora, eu vou, de forma assim, seguir o caminho da autopublicação. Pelo que eu percebo, você, né, é, você está nesse caminho da autopublicação. Você vai permanecer nele? Já tem propósito de editora? Como é que é essa questão? Então, como eu falei, os meus dois primeiros foram por editora. Da editora, né? E assim, me deu foi um abrir de caminho para mim muito grande. Entendi. Porque quando, como eu falei, comecei no Wattpad, né? Uhum. Já tinha uma rede de leitores, Sim. mas publicar um livro físico é muito diferente de você publicar na internet, né? Uhum. Então, assim, a editora te dá uma base muito grande para você começar no mercado editorial. Então, fez muita diferença para mim ter esses dois publicados Uhum. pela editora. Mais pessoas conheceram que não eram meus leitores também. Então, ajudou muito na minha carreira, assim, no começo. Mas depois que eu descobri a publicação independente, foi algo que, assim, me motivou muito, porque é algo muito mais rápido, mais acessível, porque querendo ou não, uma editora, você tem que fazer um investimento, né? Uhum. Eu lembro que na época da Tiped eu recebi algumas propostas de editora, uma que era de Portugal, outra que era daqui também de Minas Gerais, né? Sei. E tem Uhum. que ser muito analisada, a gente analisa direitinho. E a autopublicação é algo mais direto, mais eficaz, é você e, né, você vai seguir nesse caminho. Estou aberta também à publicação de editoras, né? Mas, por enquanto, tenho seguido na Você autopublicação, né? se identificou Sim, mais com os meus com esse livros. caminho, né? Porque tá bastante assim, como, né, foi dito, né? Bastante desenvolvido, né? Sim, Essa área da hoje em publicação, dia tem muitos autores independentes. entendeu? Agora mesmo na FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura, vai acontecer em São Paulo agora, ela tem mais de 80 autores independentes lá, além das editoras, né? Mas o maior público é de autores independentes. Então tá algo muito que tem crescido bastante. E como é que é assim o seu contato com os leitores, né? Você tem algum grupo de leitores, um grupo que você está em contato com eles, e como é que é o feedback deles em relação, qual o livro assim que eles falam, esse livro que eu li, e as histórias que contam, como é que é a sua relação com os seus leitores?
falar disso pra mim é muito, assim, chega a ser um pouco engraçado, porque eu lembro da época que eu comecei, lembra? Que eu falei que eu achava que ninguém ia gostar, né? E aí hoje eu olho, eu tenho um grupo no WhatsApp de leitoras, Aham. tenho no Instagram também, e eu vejo o pessoal, nossa, o pessoal realmente gosta do que Gosto. eu escrevo, aprecia o que eu escrevo. E é muito bom ter esse contato, sempre procuro estar em contato com elas. A maioria, né, são leitoras, né? Uhum. E é muito bom quando eu recebo um testemunho de algum livro, elas sempre me marcam no Instagram. Ah, comecei a ler agora, ah, tô gostando muito. Ou quando, durante a leitura mesmo, em cenas do livro, meu Deus, essa cena aqui aconteceu isso e isso. Então é muito legal receber esse feedback, né, das leitoras. É quando eu recebo também um testemunho. O Rugido do Leão é o que eu mais recebo mensagens de, como eu falei, de pessoas que se identificam com o livro, né, com a história. Olha, eu passei por isso, vivi isso, e seu livro me ajudou a entender e tal. Então é muito lindo ver tudo isso, ter esse contato com as leitoras. É muito gratificante para Sim, o escritor, né? é, E você é, vê, né, que aquele medo que você tinha, né, foi embora. Você sim, viu que às vezes a gente não tenta algumas coisas por conta do medo. medo, O que que os outros, o paralisa. que que vão dizer de nós, né? Sim, E a gente tem talento, tem habilidades, e que se a gente não se lançar, a gente não precisamos romper, né? colocar, meu Deus, botar a cara na reta, né, ir para Verdade. fora, a gente nunca vai saber o nosso potencial, né? Sim, essa E, parte de leitoras é o que faz tudo valer, valer a pena, né? Faz tudo sentido. isso, Porque eu escrevo e elas leem e me dão todo esse feedback. feedback e é o que faz valer a pena mesmo, receber esse testemunho, ver o quanto elas têm sido assim tocadas, alcançadas através dos livros, faz tudo valer a pena. Tá? Então você faz assim, a produção do livro totalmente, 100%, você pega e faz capa, tudo é com você, né? Você, Sim, a parte assim de capa, eu tenho uma amiga minha que ela é do sim. Paraná, ela que faz as Ah, capas você, para você. mim, né? Porque desenho já não é muito minha área. Eu digo para ela, né, como que eu gostaria, como que eu Sei. imagino o desenho, as características. Ela vai montando, vai me mandando tudo online, né? E a parte de diagramação também sou eu que faço. A revisão também tem uma pessoa também que me ajuda para fazer a revisão. Então, esse processo realmente é mais comigo mesmo. E como é que foi assim a sua, quando você começou a se ver como escritora? Eu sou escritora, não sou aquela que escreve, né, de forma aleatória e tal. Eu sou escritora e tenho um propósito. Como é que você começou a se ver como escritora? Como é que a sua imagem como escritora e como é que é para você ser uma escritora cristã, né, no nosso país, né, diante desses desafios que tem, né, da dificuldade de leitura, as pessoas ainda, nós não temos um país que é leitor, né? Como é que você se encaixa ou se vê nesse contexto? Bom, é uma responsabilidade Uhum. muito grande, né? Mas também digo que é um privilégio, né? Quando eu publiquei o meu primeiro livro físico, Salvos pela Graça, na verdade, desde a época da Tipete, quando eu comecei escrevendo, eu ficava, meu Deus, eu escrevo um livro, né? Mas nada como pegar o livro nas mãos, sabe? Quando eu segurei o Salvos pela Graça, eu falei, meu Deus, eu publiquei um livro, eu tô com um livro em mãos. E hoje escrever, né, é um desafio também, porque são várias portas, são processos que você tem que até chegar à publicação de um livro e Uhum. tudo, mas também é um privilégio, porque, como eu falei, é minha missão escrever. Sei. Então, eu fico muito feliz de compartilhar um pouco de mim. Todos os meus livros, o Uhum. pessoal fala, as minhas leitoras falam, oh, essa personagem parece com você, esse daqui parece com você. Às vezes eu escrevi e nem percebi, e depois realmente tem muito de mim. Então, cada livro tem um pouquinho de mim, da minha história, daquilo que eu acredito. Então, é muito especial para mim passar um pouquinho daquilo que eu vivo também com o Senhor como autora de ficção cristã, eu coloco muito daquilo que eu acredito, um pouco das minhas experiências Uhum. também. Então, é um privilégio mesmo escrever. Que benção, né? E qual é a sua, assim, maior referência ou referências na área da literatura, né? Literatura. Bom, eu gosto muito do C.S. Lewis, né? Tem Cristianismo Puro e Simples, Carta do Diabo ao Seu Aprendiz também. É uma ficção também, inclusive. Tem a
Francine Rivas, que é uma escritora de amor de redenção, que é a minha ficção cristã favorita. Foi o primeiro não, né? Que o primeiro livro, no Wattpad, mas o primeiro livro físico de ficção cristã que eu escrevi, que eu li, foi o da Francine, que foi Amor de Redenção, que é um livro maravilhoso, é um romance também. E são minhas maiores, assim, de literatura, são esses, né? E você, o que te impulsiona cada dia mais a escrever? Olha, mesmo com todos os desafios. É, pode parecer assim, um clichê o que eu falo, mas é saber que é o meu propósito. Porque quando você escreve entendendo que foi para aquilo ali que você nasceu, que aquilo ali foi um dom que Deus te confiou, às vezes até os desafios, as dificuldades se tornam mais fáceis, né? Então, entender que eu escrevo ali para alcançar mesmo, tocar a vida de outras pessoas, para trazer um pouco ali a luz da palavra. Então, isso me motiva bastante, sabe? É interessante que você já sabe o seu lugar, Sim, né? Você já se encontrou. Isso é muito importante, porque aí você não perde tempo com outras coisas. sim, Porque nos caminhos da vida, uns se encontram mais rápido do que os outros, é verdade. né? Tem pessoas assim que, né, criança, está com 9 anos de idade, já sabe o que vai É fazer. verdade. E, né, com 10 anos, e você, nova, já sabe, já tá já envolvida nesse, né? Então é muito importante porque você economiza, né, muito É esforço, verdade. muita energia, E você tem uma motivação muito maior, porque muito quando maior. você entende o seu lugar, você entende onde você, para onde você vai caminhar, onde que você vai chegar, você fica mais fácil você seguir um caminho ali, direcionar, tudo certinho. Isso, isso. E, mas me fala aí nos próximos planos, o que que tá na sua cabeça já? Alguma coisa no forno? Me fala Bom, aí. então, vou lançar um agora, né, É, na FEFIC, dia 16 a 19 de julho, lá em São que Paulo. benção. E já estou pensando num livro que eu vou lançar na próxima, Caramba, que hein? é uma história que já está na minha mente. Eu, como eu falei, preciso só sentar e escrever, né? E também outros projetos que eu não posso revelar ainda. Quem sabe no final desse ano, algo Só. diferente também, que eu ainda não publiquei. Então, aos pouquinhos eu vou compartilhando. E, de fato, a gente percebe pela maneira como você lidar com essas questões, você é extremamente, tem uma mente extremamente fértil, extremamente criativa, porque eu fico imaginando as histórias borbulhando na sua cabeça. Sim, e é desse jeito. Então, é um negócio que não tem como você parar. Exatamente, eu falo isso. Minha mãe aprova. Eu falo, mãe, agora eu terminei esse livro aqui, vou parar um pouquinho, não vou escrever agora não. Quando eu vejo, Caramba. ai, veio uma história, tem que escrever. E eu tô escrevendo outro e outro, não consigo realmente parar. É um Pessoal, negócio. às vezes, pessoal de ficção cristã, né, que a Aham. gente sim, sempre se encontra nas feiras e tudo, aí o pessoal fala, nossa, você já tá com outro livro, você é uma máquina de escrever. Uma E é máquina de assim mesmo. escrever. Porque a gente percebe, né? Você falando e tal, como é que é uma história atrás da outra, É, e imaginação, e sim. vai vendo, quer dizer, você, né, tem, né, visões dos seus personagens, do cenário, dos Não tem outra sentimentos. explicação a não ser dom É, de Deus a mesmo. habilidade é um negócio assim, é incrível, né? Né? Cada pessoa vai, vai Se manifestando, encontrando, se encontrando naquilo que naquilo Deus, que. né, deu para ela, né? Sim. Bem, a gente está chegando ao fim dessa entrevista e eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para alguém que gostaria de escrever, que tem as suas histórias na cabeça, que tem aquele medo de dizer, ah, puxa, o que vão pensar de mim? Eu tenho medo. Tá com um livro na gaveta lá, né? Tá com a história lá que ainda não colocou no papel, ou tem dificuldades de colocar no papel essa história. E também você desse um conselho como escritora e desse uma mensagem para aquelas pessoas que, ou seja, qual é a mensagem central dos seus livros para elas, né? E se você pudesse falar algo a esse respeito,
como um conselho para os próximos escritores, uma mensagem para as pessoas que podem ser, né, alvos dos seus livros, né, porque você mira essas pessoas, né, aí deixa uma mensagem, por favor. O conselho que eu dou é acredite na história que você tem. Acredite na sua história, né? Naquela época eu tinha muito assim receio do que as pessoas iriam pensar, mas o que eu aprendi com isso é que tem pessoas que precisam ler a sua história. Existem pessoas que precisam ler aquilo que você quer passar, aquilo que você carrega. Então não tenha medo, arrisca mesmo, como você falou, coloca mesmo, vai à frente, porque são muitas possibilidades que a gente tem. Hoje em dia a internet está aí, tem muito jeito de você começar publicando no digital, que é algo também que te dá um caminho assim muito grande, como eu falei, eu comecei no digital. Se eu não tivesse talvez começado no digital, não teria esse público de leitores que eu tenho hoje, porque muitos dos leitores que caminham comigo até hoje eram os que estavam lá atrás no Wattpad. Isso é muito legal de ver. Tem gente que fala assim: Interessante. "Poxa, Rebeca, eu lembro quando você publicou seu primeiro livro no Wattpad". Gente, eu sou da época do Wattpad. É muito legal ver o quanto a minha escrita encantou essas pessoas e segue, né, fazendo diferença na vida delas a ponto de elas caminharem comigo até hoje. Então, tenha certeza que existem pessoas que esperam pela sua história de alguma forma. Eu, ao contrário do que eu imaginava, muitas pessoas estavam ali esperando naquela plataforma conhecer a minha escrita. Então, com certeza, tem alguém esperando pela sua história, tem alguém ansiando conhecer a sua escrita e esperando por aquilo que você tem para compartilhar, né? E sobre os meus livros, tem uma frase que eu sempre carrego comigo, que não é apenas sobre escrever, é sobre tocar vidas e tornar conhecido o amor de Deus. Então, é isso que eu busco passar nos meus livros, né? É passar um pouco daquilo que eu creio, né? Aquilo que eu tenho como base na minha vida, que é o Senhor. Então, eu procuro sempre nos meus livros deixar uma mensagem de fé, de renovo, de esperança e também tornar conhecido o amor de Deus, né? Fazer com que o nome dele cresça e toda honra seja dada a ele, em nome de Jesus. Amém. E aonde as pessoas podem se encontrar? Redes sociais? Bom, tem o meu Instagram, que é Rebeca Samuel Escritora. TikTok também, tem o Rebeca Samuel Escritora. E o Facebook, Rebeca Samuel. Bem, nós chegamos, né, ao fim dessa entrevista. Deu para a gente conhecer um pouco essa jovem escritora, um doce de pessoa, né, cheia da bênção de Deus, e tem um propósito na vida, se encontrou e tem usado a escrita para tocar vidas, tocar pessoas. Eu recomendo a leitura do livro Rugido do Leão. É um livro, de fato, toca o coração e fala da forma como Deus age na nossa vida, né? E existe sempre um leão rugindo para nos defender e um leão cheio de amor para nos abraçar, É verdade. para nos acolher. E se você gostou dessa entrevista, eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas, escreva nos comentários o que você achou e a gente vai se encontrar na próxima entrevista, no próximo vídeo. Fique com Deus, Deus abençoe. Até a próxima.